Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Por Dentro da Pós, que é um programa promovido pela pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Ana Paula, coordeno alguns cursos da área de saúde e hoje nós vamos falar com vocês sobre um assunto muito importante, muito relevante para a saúde de todo mundo, principalmente nessa época do ano, e que são os acidentes com aranhas marrons. E para isso, eu trouxe aqui um colega, que era meu colega de faculdade, não vou dizer há quanto tempo, porque né, isso a Entrega, né? gente deixa para lá. Então, nós estamos aqui com o José Farias, que é farmacêutico e é graduando também em Ciências Biológicas e que tem um mestrado em Ecologia e Conservação. Seja muito bem-vindo à nossa conversa de hoje para falar desse assunto. Muito obrigado, agradeço muito ao convite para vir conversar com o professor. Então, José, por que eu escolhi o José para vir aqui hoje? Né? Além dele ser meu colega de faculdade, eu me lembrei que na época da faculdade ele trabalhava justamente com isso, né? Num laboratório específico que nós tínhamos lá na Universidade Federal, em que se fazia o estudo dos venenos, né, de vários animais com peçonha e também da aranha marrom. Isso, eu trabalhei, na verdade foram 2 laboratórios, assim, em sequências, né? Um foi um estágio voluntário num laboratório que hoje não existe, chamado LIPAP, né? A principal função dele era criar aranhas marrons, a gente criava, fazia a extração do veneno por eletrochoque, né? E após isso, liofilizava o veneno e ficava disponível para o setor de ciências biológicas, para todos os laboratórios que estudavam o veneno. Após esse período que eu permaneci lá, eu fui trabalhar como iniciação científica no laboratório do Dr. Silvio, que foi nosso professor de biologia celular, e ele trabalhando especificamente com enzimas do veneno da aranha marrom. Então, eu passei pela fase de extrair o veneno e depois aproveitar esse veneno extraído por esse laboratório para estar estudando também. E é graças a isso, pessoal, que nós temos, né, graças a esse tipo de pesquisa, né, então é importante a gente trazer isso, enfatizar aqui para o pessoal que está nos assistindo, essa questão da pesquisa embasada, né, nessas questões das peçonhas. Então, nós temos pesquisas para uma série de animais peçonhentos que deram origem, inclusive, a soros que nós temos hoje em dia para que possam ser utilizados quando existe algum tipo de acidente. Sim, nós temos, dentro da pesquisa básica de peçonhas, a gente tem, além da produção de soros, a gente tem a possibilidade de bioprospecção. Quer dizer, achar enzimas que fazem uma certa atividade que é muito interessante para nós economicamente também. A gente tem um caso da importância da ciência básica e da importância de fortalecer os mecanismos de ciência do Brasil, né? Eu não me recordo aproximadamente a década, mas estudando uma peçonha da jararaca, a nossa jararaca da mata, foi descoberta uma atividade que inibia aquela enzima conversora de angiotensina, né? Que um dos efeitos colaterais, assim, um dos efeitos do veneno, não colaterais, mas os efeitos da peçonha, né? É que o veneno, depois eu posso até dar uma explanada aqui, veneno é um termo que a gente usa popularmente, mas o termo correto é animal peçonhento e peçonha. Mas estudando a peçonha da jararaca, ele observou uma enzima que inibia a enzima conversora de angiotensina e publicou isso, né? Ele não tinha um aparato para seguir estudando essa enzima. O que aconteceu? Esse trabalho foi lido por diversos grupos de pesquisa e um grupo de pesquisa norte-americano resolveu pegar a molécula e copiar os mesmos sítios de interação dessa molécula proteica. Surgiu um medicamento chamado captopril. Que é pouco utilizado, né? Salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas por conta do tratamento para hipertensão. Então, o pessoal aí que toma captopril deve também
né, o seu agradecimento aos pesquisadores de Peçonha. Então, estamos aqui com essa curiosidade para vocês. Legal. E falando, então, da aranha marrom, pensando na época em que nós estamos, né? Então a gente tem que falar um pouquinho do comportamento dela, né? Por que acontecem mais acidentes nessa época do ano, na época de frio, mais perto do inverno? Tem a ver com reprodução, tem a ver com esconderijo, tem a ver com o que tem a ver? Então, na literatura, geralmente a gente vê que é na época quente, mas tem uma particularidade na época fria, que muitas vezes as aranhas machos saem dos seus esconderijos, vamos dizer assim, e procuram fêmeas que estão férteis para acasalamento, que na primavera normalmente é onde ela tem maior ovoposição. Então, esse caminho errante dos machos pode aumentar a proporção nessa época. Se bem que no verão também tem um aumento também de casos devido a maior metabolismo do animal também. Porque ela fica um pouco mais ativa, né? Um pouco mais ativa. Até, desculpa, entrar assim, acho que foi semana passada, e é muito raro, né? Depois a gente pode comentar, a pessoa sentia picada por aranha marrom, né? E semana passada chegou uma enfermeira, eu trabalho em uma UPA, perguntando, Zé, você que gosta de bichinho? Isso aqui, o que é? É uma aranha marrom, né? E de fato era uma aranha macho adulto, né? Então, e era uma época bem fria, e essa época primavera, né? Uhum. Que ele está nessa atividade de procurar fêmeas e ocorrer a cópula, né? Para uma postura de ovos já numa época mais favorável à reprodução. Ok. Então, pessoal, mas por que a gente ressalta, né, sabendo agora do comportamento? O comportamento em si da aranha é que ela vai ficar um pouco mais ativa ali na fase de primavera-verão, porque vai ter a ver com cópula, com a postura dos ovos, elas vão fazer os ninhos e tal. Então, aumenta até a população, né, nessa época. Mas a preocupação aqui em Curitiba, região, né, que tem bastante desse tipo de animal, a preocupação no inverno vem justamente por conta dela estar escondida, né, dela poder se esconder. Sim. E como a gente usa muita coberta, usa muita manta no sofá, sim, né? Sim. Roupa, sapato fechado. Então, existe essa possibilidade de que a gente tenha esse bichinho escondido ali, né? Sim, sim. Na verdade, a gente tem 3 gêneros de aranhas no Brasil, assim, né? Latrodectus, a viúva negra, 3 gêneros de aranhas peçonhentas de interesse médico, né? Latrodectus, Phoneutria e aranha marrom. A Phoneutria, a maioria dos acidentes são em extremidades de corpo. Latrodectus, normalmente também, embora eu não tenha um conhecimento mais desse gênero, porque ele não ocorre tanto no sul como a Phoneutria e a Loxosceles. Já a Loxosceles é mais tronco, coxa, porque normalmente o acidente, como a professora muito bem colocou, é por compressão do animal na pele. As aranhas marrons não são animais agressivos. A Phoneutria, a armadeira, ela é considerada agressiva. Na verdade, é que a defesa dela é pela agressividade, né? A defesa é o ataque. Que justamente chama armadeira, porque ela se arma para mostrar para você. Se você encostar em mim, se você chegar mais perto, eu vou pular em você. E ela tem um salto de 40 centímetros, né? Então, assim, por isso a agressividade que a gente fala da Phoneutria. E é uma aranha super ágil. Mas, voltando ao foco, que a aranha marrom, ela não é uma aranha agressiva, né, defensiva, e ela geralmente pica por compressão. Então, os acidentes são por colocar roupa e espremer o animal no corpo, ou durante o sono, numa manta, no cobertor, né? Ou a aranha mesmo subir na cama. Por isso não é muito legal deixar a cama encostada na parede, né, que é uma via dela subir na cama, ou lençóis caídos no chão, assim. Você evitar que a roupa de cama encoste no chão, porque às vezes a aranha, como elas são de hábito noturno, você está dormindo, ela sobe pelo lençol, você se vira
comprime a aranha, ela pode estar te picando. Uhum. Com relação a roupas, né? Muito bem colocado. É sempre bom olhar, virar, chacoalhar a roupa, olhar o avesso antes de colocar. Porque ela pode entrar num armário, se esconder dentro de roupas, dentro de peças assim que a gente usa, né? Calçados também é muito importante estar batendo. Não só para a aranha marrom, como vários outros animais. Até em áreas rurais tem casas de cobra escondido dentro de sapato, né? Sim. Que é uma toquinha, né? Uma mini caverninha perfeita para elas se aquecerem ali nos dias frios também, né? Então, gente, pensando, agora extrapolando um pouco, né? O nosso foco principal aqui é a aranha marrom, mas lembrando, né, dessa questão dos cuidados, vários deles se prestam a vários animais peçonhentos, né? Nós temos também no Brasil uma grande quantidade de acidentes com escorpiões, né? Escorpião é outro animalzinho que também gosta muito de esconderijo. Então, é muito importante, pessoal, que vocês evitem que existam esses esconderijos, né? Então, de preferência, você manter quintal limpo, não deixar pilha de madeira, locais onde eu sei que tem muita gente que ainda tem fogão a lenha ou tem lareira em casa, gosta de queimar a lenha para aquecer a casa, ou precisa realmente para cozinhar, ou gosta de cozinhar no fogão a lenha, né? Fazer uma comidinha que, aliás, fica muito diferente de fazer no fogão convencional. Mas tem que tomar muito cuidado, porque pilha de madeira é onde faz bastante fresta, é um local muito bem abrigado, né, para eles poderem se esconder. E eles gostam, né, particularmente, de ficar escondidinhos, ambiente escuro, seguro. Né? Tem que cuidar muito até dentro de casa, né? Móveis que ficam muito tempo sem arrastar, sem fazer uma limpeza, porque atrás de quadros, né? Madeira, tijolos, telhas no jardim, né? Isso é tudo acumula muito. É um grande abrigo para aranha marrom e outros insetos. Insetos não, desculpa. Outros animais peçonhentos. A aranha não é um inseto, ela é um aracnídeo, né? A gente tem aquela visão de inseto quando fala... mas ela é um artrópode e um aracnídeo, né? Então foi um ato falho meu. Mas a gente tem que cuidar muito com esses locais, não ter próximo à casa, encostar na casa, até a vegetação não colar com a parede da casa, né? Evitando dessa forma que esses animais adentrem para dentro da residência. No caso da aranha marrom, ela é uma aranha que, além desses, você está evitando no jardim, dentro de casa é muito importante, atrás de quadro, atrás de móveis, está sempre passando um aspirador de pó, olhando atrás, porque elas passam, às vezes, a vida inteira delas reproduzem atrás de um quadro, dentro de um quarto que você nem percebe. Ou, às vezes, quando você tira um quadro de lugar, você vê várias casquinhas de aranha, e a de aranha marrom é bem típica. E, às vezes, são casquinhas, uma menor, uma pouquinho maior, outra maiorzinha, outra maior. Ela completou todo o ciclo de crescimento. Como são artrópodes, aracnídeos, eles têm esqueleto externo e eles fazem a muda conforme o crescimento delas. Precisam mudar o esqueleto externo para continuar crescendo. Então, às vezes, você vê atrás de um quadro, tem toda a história de vida de uma aranha que passou, às vezes, 1 ano, 2 anos, atrás de um quadro no seu quarto e você não reparou, né? Em algum momento que ela decida sair dali ou aconteceu alguma coisa, um excesso de calor ou uma substância que irritou ela e ela sai caminhar ou por disputa territorial mesmo, que elas reproduzem, ela precisa mudar de lugar e ela vai numa roupinha dizendo, não, opa, aqui é legal para eu ficar paradinho aqui e você pôr a roupa, é onde mora o acidente, né? E como o José falou, isso me chamou a atenção também, ele fez um comentário durante uma fala dele dizendo que é muito difícil a pessoa perceber que ela foi picada, né? Então, realmente, a picada de aranha marrom costuma não doer. Isso. Normalmente ela não dói. Após um período, ela costuma a ter uma sensação de dor em ardor, em queimação ou prurido, né? Geralmente acompanhado de um inchaço local, uma vermelhidão. E aí é muito importante estar em alerta e procurar um médico. Por quê? Porque normalmente, assim, a picada com aranha marrom, já indo para uma parte mais clínica, assim, que eu não vou me aprofundar muito, porque eu também não tenho um conhecimento tão grande, mas normalmente ela causa um inchaço, uma vermelhidão e esse tipo de dor em queimação, né?
que pode evoluir para quadros mais graves. E essa evolução, às vezes, dura apenas 36 horas, né? Então, sentiu algo que você suspeita, uma vermelhidão, uma picada que tem um endurecimento local, uma vermelhidão, um inchaço, comece a arder ou ter um prurido, é bom procurar um serviço médico para tentar identificar se é picada de aranha marrom. Se houver suspeita, esse paciente vai ser acompanhado dentro das 36 horas por um certo intervalo de tempo para descartar ou confirmar. E dentro dessa confirmação também vai verificar a gravidade do caso. Então vão ser feitas observações da região afetada, até medições dessa região afetada, além de exames clínicos também que pode detectar um efeito sistêmico do veneno, que normalmente quando há esse efeito sistêmico, principalmente hemólise, e devido a essa hemólise chegar a uma insuficiência renal, né, comprometer os túbulos renais, é a principal causa de óbito, né, no loxoscelismo, né? Então é muito importante. Você não sente a picada na hora, mas no momento que você sentiu algo que você suspeita que pode ser uma picada de aranha marrom, procurar o serviço médico. Uma das coisas que eu acredito que vai acabar chamando a atenção da pessoa nesse sentido é justamente o quê? O local, né? Então, como é comum que o acidente ocorra sem que você veja, então você às vezes senta na aranha, você às vezes deita por cima e é na hora de se defender que ela pica, sim, né? sim. Porque ela não vai realmente atacar você. Ou quando você veste uma roupa, então na hora que você comprime. Então, pode acontecer duas coisas. Uma, você realmente ver a aranha depois. Então, vamos supor, você vestiu uma blusa bem justa, ocorreu a picada, o esmagamento do inseto, ele vai ficar lá, assim. Daí, a hora que você tirar a blusa, você vai ver que caiu uma aranha. Opa, tinha uma aranha na minha roupa. Então, eu tenho que observar, ver se houve uma picada, acompanhar, olhar os locais, pedir que alguém veja, de repente, nas costas, algo assim, para verificar se apareceu uma picada, uma vermelhidão, algo do tipo. E ficar também alerta, de preferência não esperar chegar nesse ponto, né? Porque nesse ponto a gente já tem um problema seríssimo de reversão desse quadro. Sim, sim. Mas um dos avanços, né, desse acidente é justamente a pessoa sentir alterações de micção. Então, começar a aparecer uma urina mais escura, ou com presença de sangue, que daí isso já denota que houve comprometimento renal, né? Isso já indica que há um efeito sistêmico do veneno, né? Porque os sintomas da aranha marrom são divididos em duas categorias, assim. A categoria cutânea tem casos que são apenas cutâneos. Mesmo sendo cutâneos, pode ser, assim, ter uma gravidade cutânea, né? A pessoa perder por necrose muscular e tecidual, dérmica parte, então ter escaras grandes e de difícil cicatrização. E a cutânea visceral, que existe a hemólise, o comprometimento dos túbulos renais, pode chegar à insuficiência renal e também associado à parte cutânea, né? Então, nos casos cutâneo-viscerais, você vai ter esses efeitos de perda de hemoglobina, né? Hemoglobinúria, a perda de hemoglobina na urina, né? É um alerta bem grande, sinal que o quadro já está, de certa forma, avançado, né? Então, assim, o quanto antes você ir, o ideal, né? Assim, muitos casos chegam a casos graves porque a pessoa não se preocupa, acho que é uma picada de um inseto. Qualquer. Né? Um inseto qualquer que não... E quando vai realmente procurar um serviço médico, quando já tem um quadro de efeitos sistêmicos ou uma lesão muito grande na pele, que já se torna um quadro irreversível mesmo, porque a imunoglobulina, o soro, né, o soro antiloxocélico e antiaracnídeo, ele vai neutralizar as enzimas do animal, da aranha, que estão em circulação, né?
Os que já chegaram no sítio, estão atuando no sítio, no tecido, esses já não são bloqueados mais. Então, com o agravamento da situação, se torna cada vez, não digo menos eficiente, mas você perde um potencial de ajuda, de evitabilidade, não é a palavra, mas um potencial que você poderia evitar a lesão que você já não consegue mais reverter, né, nesse sentido. Então é bom sempre estar atento, como a professora muito bem colocou, o local e também qualquer sinal que a pessoa desconfia possa ser, já correr para tirar a dúvida. Né? E, nesse caso, ele pode procurar qualquer médico? Isso, ou é melhor procurar numa unidade básica, por exemplo? Unidades básicas, UPAs, né? Até onde eu estava lendo sobre esse assunto, porque logo que começou, que estava bem grave, que deu aquele primeiro boom de loxoscelismo em Curitiba, a gente tinha 2 UPAs que eram referência. Uma eu lembro que era do Campo Comprido, a outra, se não me engano, era do Boa Vista, lá, se não me engano. No site do Ministério da Saúde tem uma listagem de hospitais referências para loxoscelismo. Em Curitiba tem algumas UPAs. Eu lembro do Boqueirão, Pinheirinho, se não me engano, mas são umas 7 UPAs. Só que eu resolvi olhar do município que eu trabalhava, né, que é Fazenda Rio Grande, um primeiro município, agora eu já não trabalho mais lá, e está como a unidade de referência hospital e maternidade do município. E teve um PA anexado. Então ele está super desatualizado, né? Então era da época que tinha o PA. Hoje em dia é a UPA, que não é mais. Então esse documento do governo federal que eu localizei, ele está desatualizado. Mas assim, UPAs e unidades. Todos os agravos para animais peçonhentos, eles são considerados de emergência. Então eles têm uma prioridade de atendimento. E são considerados, em geral, são considerados de notificação compulsória, né? Sim, como a professora colocou, normalmente ele é notificado as lesões leves, os casos leves, desculpa, que não tem uma evolução para moderado nem para grave, eles normalmente são notificados quando é identificado aranha. Porque são inespecíficos. Podem ser vários animais que podem causar insetos, outras aranhas podem causar sintomas parecidos. Então, quando você sentir que você está com uma lesãozinha, tirou a coberta, tinha uma aranhinha ali e tal, se você conseguir levar aquele animal para a identificação, seria bom, porque ele seria... É o ideal, né? Notificado. Daí, se o caso for leve, é uma notificação que você ganha, né? Sim. Então, gente, é muito importante tomar todos esses cuidados, estar atento às coisas em casa, sempre manter limpo, tentar arrastar sempre os móveis, Perfeito. Fazer uma limpeza atrás, tirar o pó, né? Porque principalmente esse mobiliário que a gente não mexe muito, como o professor falou aqui várias vezes, de quadros, né? Então, quadro é uma coisa que a gente não mexe. Mas dá uma olhadinha atrás, dá aquela puxadinha. Perfeito. Quando você for tirar o pó na frente, dá aquela olhadinha atrás, vê se não tem um bichinho. Porque tanto pode ter uma aranha marrom, como pode ser uma aranha de teia, né? Não confundam aquela aranha de teia, coitadinha, aquela bem magrelinha, assim, então, né? Que ela geralmente não faz nada, né? Essa bem magrelinha, até uma curiosidade legal. Se for, tem uma que ela é bem magrelinha, que quando você mexe na teia, ela faz um movimento de tremer bem rapidinho, que é a defesa dela. Ela é chamada de aranha treme-treme. Eu não lembro o nome do gênero dela, era um nome com PH, mas agora eu vou chutar. Talvez seja um chute ou erre o nome, né? Mas é uma aranha chamada popularmente de treme-treme. Ela é considerada um dos inimigos naturais da aranha marrom. Então, ela preda a aranha marrom, por incrível que pareça. Eu sou meio maluco, assim, sou meio biólogo, meio bicho grilo, e eu tenho uma porção delas em casa. E eu já presenciei alguma aranha marrom enrolada na teinha dela. Então, lagartixas, né? Também é importante, se você erguer o quadro e tiver uma lagartixa, beleza, faça deixa ela, faça amizade com ela. Porque ela vai ajudar a limpar a sua casa de várias coisas que você não quer, na verdade. E essa aranha treme-treme, ela é predadora da aranha marrom, por incrível que pareça, porque ela parece muito mais
delicada que a aranha marrom, né? E ela captura, ela consegue envolver a aranha na teia dela e acaba... É um controle a mais que você tem, né? Um controle natural dentro de casa. Isso é algo muito interessante, pessoal. Por exemplo, é uma curiosidade que eu não sabia, né? Eu já estava aqui defendendo a coitadinha, que eu disse, aquela magrelinha, coitadinha, não faz nada. Mas, ó, a gente tem aqui mais uma informação, então, dizendo que, além de tudo, ela pode ser predadora, né, da aranha marrom, que seria um risco muito maior. Importante ter inimigos naturais, porque é mito ou é verdade? Não existe veneno que mate a aranha marrom. Na verdade, existem empresas especializadas. Hoje em dia, eu tentei gravar o nome da substância, mas tem uma substância que eles estão usando. Mas só empresas com certificação e que podem manusear, que podem tentar fazer essa controle de infestação de forma química, né? Eu li uns dias atrás e não gravei o nome, mas tem uma substância que ela está sendo utilizada. No mais, a grande maioria dos inseticidas, das substâncias, elas não são indicadas, né? Esses de mercado, aí, né, que a gente compra SBP lá. E tal. E a própria detetização, sem ser essa especializada, não é indicada. E às vezes pode ocorrer um efeito reverso. Qual seria? Às vezes você pode causar certas irritações nesses animais mesmo e eles começarem a se tornarem mais nômades, saírem do lugar por irritação. E isso aumentar a chance de você se acidentar. A chance de acidente. Então, pode ser um tiro que saia pela culatra, num jargão assim, né? Então, não é recomendado. Então, pessoal, recomendação aqui do Por Dentro da Pós para controlar a aranha marrom na sua casa. Limpeza, organização, inimigos naturais, lagartixa, outra aranhinha treme-treme. Eu sei que ninguém gosta de teia dentro de casa, mas se ela estiver num cantinho bem quietinha lá, dá para deixar ela bem feliz. E chinelo. Nossa, perfeito. Né? E outro aliado muito importante é aspirador de pó. Só tomar o cuidado de pôr uma lula para tirar o pó do saquinho, porque às vezes pode ter uma moribunda que consiga ainda picar. Sim. Mas evitar frestas dentro de casa. Então, tipo, essas frestas de porta, esses taquinhos de beira de parede e tal, qualquer frestinha, ela vira uma casinha, né? E às vezes tem frestas que você não consegue acessar para limpar, mas com um aspirador de pó você consegue aspirar o que está lá dentro. Consegue aspirar o que está lá dentro. Então, o aspirador de pó é um ótimo aliado no controle de aranha marrom em casa também. Prevemos uma grande venda de aspiradores de pó em breve. Eu não estou sendo financiado. Ninguém está sendo financiado por empresas de aspiradores de pó. Mas é importante trazer essas dicas para vocês de casa, justamente para quê? Para que tem muita gente que é leiga. A gente está aqui conversando com uma pessoa que lidou com esses animais, fez extração de veneno, conhece, estudou, que está quase terminando a graduação em biologia, que também está tendo mais estudos em relação a eles. Então, tem muita bagagem para trazer para nós aqui, que muitas vezes somos leigos, não entendemos, até para diferenciar uma aranha da outra. Então, a gente conversando aqui, eu achei importante pegar esse gancho, já que a gente falou dessas aranhas diferentes, porque nem todo mundo conhece, né? Então, Sim. Saber a diferença, por exemplo, de uma aranha de jardim, a licosa, para uma caranguejeira, para uma armadeira, para uma aranha marrom. Então, são aranhas bem diferentes uma da outra. Sim. E, até onde eu me lembro, né? Me corrija se eu estiver errada, sim. A licosa, que é aquela aranha de jardim, para quem não gosta... Eu não tenho nada contra, eu acho ela bonita. Mas, para quem não gosta, ela é feia. Mas ela não é peçonhenta, né? Isso, ela não é de interesse médico, né? A grande maioria das aranhas, elas têm peçonha, né? Só 2 famílias eu não me recordo quantas famílias são. Bom, não entro no mérito, porque às vezes tem um taxonomista que fala, nossa, ele errou bastante, mas eu sei que tem um número grande de famílias e 2 famílias são conhecidas não possuírem glândulas de veneno. Então, não são de interesse médico. A peçonha não causa casos graves assim a ponto de ter o interesse médico, né?
Isso vale para cobras também, né? São poucas cobras no Brasil, né? Poucos gêneros de cobra que são de interesse médico, mas outras cobras têm peçonha. A licosa, ela pode ocasionar uma ferida de difícil cicatrização, mas não passa disso. E a dor local, né? Então ela não é de interesse médico, ela é muito comum nos nossos jardins. Até eu estava lendo um trabalho uns dias atrás, foi ontem, né? É uma dissertação que o rapaz estava fazendo uma parte epidemiológica de Loxosceles, e ele disse que antes da década de 60 os acidentes por Loxosceles eram colocados como provável acidente por licosa, né? Então a licosa já recebeu a fama de acidentes por Loxosceles, né? Num passado distante, né? Mas ela não é de interesse médico e ela mais ajuda nós do que provavelmente prejudique, vamos dizer assim. Cuidados básicos. A licose, ela dificilmente sobe em parede, assim, né? Só se for rugosa e tal. Vai mexer no jardim, põe uma luva, né? Que assim, os acidentes com licose, geralmente você pegando grama, matinho cortado e comprimir ela na mão também. Então... Que ela também não é agressiva. Ela não é... Bom, ela é um pouquinho mais agressiva que a aranha marrom, ela chega a se defender, mas não é tanto como a foneutra, né? Normalmente os acidentes se dão assim, mas se você estiver perto, pegando ela, já se sentir ameaçada, ela pode picar antes de você abraçar ela, pode ocorrer, né? Mas não chega a ser como a foneutra. Né? Muito bem. E interessante que ela faz controle de vários outros insetos, baratas e tal, que podem ser bem mais prejudiciais para nós que ela propriamente, né? Ela não, né? Se eventualmente ocorrer um acidente. E até as outras aranhas, por predação ou por competição, acabam você tendo uma população de outras espécies, por competição, né, e também com predação, você acaba diminuindo a população de aranha marrom. A aranha marrom ela é tão comum hoje em dia porque a gente alterou o ambiente e diminuiu a competição para ela e aumentou a oferta de alimentos, né? Um abrigo, luzes artificiais que atraem os insetos para dentro da casa, ela está abrigada, quentinha, com inseto. Então, ela tem comida, moradia, tudo, tá feliz. Tudo, comida à vontade. O que acontece? Não tem predador quase, vou reproduzir desordenadamente. Então, você tem um desequilíbrio e por isso aumentou tanto a população de aranha marrom. Até eu me lembro, e eu sempre tive uma memória visual muito para essas coisas de inseto e tal. E eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava aqui próximo, uns 5 quarteirões, e era muito comum uma aranha, que eu não me recordo o nome, ela era achatada, parecia um papel assim, era grandona, entrava atrás de quadro de luz e tal. Um amigo meu tinha, no quarto dele tinha um quadro, e de noite a gente desligava a luz, ela saía e ficava do lado, desligava, ela estava ali paradinha, aí de repente a gente se mexia, ela corria para trás. Essas aranhas você não vê hoje em dia. E naquela época não se falava tanto em aranha marrom. Com certeza tinha, mas a população não era tão grande, não tinha tantos acidentes. Então, assim, a gente foi alterando o ambiente, diminuindo o número de espécies e prevaleceu uma que, infelizmente, é muito... Dentre das que prevaleceram, uma delas é, infelizmente, a aranha que causa esse problema de saúde pública na nossa cidade, né, na nossa região aqui. Ok. E você falou que existe, então, um antídoto, digamos assim, tem um soro para ser administrado. Isso, existe disponível, eles têm uma base epidemiológica para manter uma certa quantidade, ou existe uma espera? Essa parte aí eu fico te devendo. Eu não sei como que é a demanda frente aos acidentes, mas eu acredito que tem uma quantidade baseada em dados epidemiológicos mesmo. Tá? Eu acredito que é disponibilizado pelo SUS, controlado pelos centros epidemiológicos, né, das cidades e do estado, e disponibilizado quando há necessidade para os locais, assim, principalmente os mais indicados, UPAs. Eu acredito que mais para UPAs, né, e unidades de saúde, quando há o acidente, a solicitação para a epidemiologia do município, eles encaminham. Né? Existe 2 tipos de soro, um soro araneico e o antiloxoscélico. Né? O araneico ele pega as aranhas, todas as aranhas, os gêneros de aranhas peçonhentas, né? Foneutra, Loxosceles, Latrodectus,
E o loxoscélico ele é específico para loxosceles, né? Então, os dois podem ser usados, no caso, quando é avaliada a necessidade de soro, né? Existem muitos casos, a maioria, que são os casos leves, que não é administrado soro, né? O soro ele é heterólogo, né? Ele é extraído do plasma do cavalo, né? Então, ele também pode causar reações alérgicas, né? Previamente, reações alérgicas cruzadas, né? Ou desenvolver alergia, na segunda vez que você tomar o soro pode não poder tomar mais, né? Uhum. Então, por isso é muito avaliado o risco-benefício do uso do soro. Então, em casos leves, eles não são utilizados. A partir de moderados, é que eles são utilizados e o médico que está acompanhando, junto com a orientação do serviço de Centro de Informações Toxicológicas, que vão fechar a necessidade ou não do uso do soro, né? Muito bem. Então, pessoal, fazendo um fechamento aqui das dicas, né, para quem perdeu, quem chegou agora para assistir, que não tinha assistido desde o começo, fechando as dicas para se prevenir contra acidentes por aranha-marrom. Então, sempre vai vestir uma roupa, vai tirar do armário, não custa, pega, dá uma batidinha, dá uma sacudida, para ver se não tem a aranha ou qualquer outro bichinho ali naquela roupa que possa causar um acidente. Interessante virar ao avesso, né? Interessante virar ao avesso, dar uma chacoalhada e dar uma conferida, assim, acho importante. Porque ela pode ficar aderida, né? É um animalzinho que já é feito para isso, né? A estrutura dela para ela ficar aderida. Então, vira do avesso antes de vestir, bateu os sapatos, olha por dentro antes de calçar. Sempre que você for deitar na sua cama, mesmo que você seja uma pessoa que tem esse hábito, acorda e arruma a cama, deixa arrumadinha. Vai deitar, levanta os travesseiros, bate a coberta, verifica para daí você deitar. Principalmente nas áreas que é comum ter esse tipo de acidente. Para quê? Para você poder prevenir. Não consegui prevenir. Então, fui me deitar e acabei sendo picado. Fui perceber dali uns dias porque apareceu uma picadinha, começou a arder, está avermelhado um local. Sentiu que você tem uma picada de inseto, ela não está cedendo, não parece uma picada de pernilongo, por exemplo, que é uma coisa mais comum, corriqueira, que a gente conhece. Procure atendimento, de preferência onde? No serviço público, tá? Então, porque são os profissionais que estão mais capacitados, mais atualizados para atendimento desse tipo de situação, que ele já tem também a condição de fazer a notificação, se for o caso. Se você tiver visto durante o acidente o animal, né, então, seja por aranha, por escorpião, por serpente, conseguiu tirar uma foto ou Perfeito. pegar o animalzinho, levar, né, coloca num potinho e leva junto com você, o ideal, né, para que eles possam ter exatamente a noção do que é que aconteceu. Dependendo do animal, né, se for uma foneutra, uma aranha maior, assim, tentar tirar foto, não se aproximar muito, que às vezes pode receber um revés, um segundo acidente, uma segunda picada, né? Se bem que normalmente há uma chance, eu não vou dizer normalmente, porque há uma chance da segunda picada ser uma picada seca, né, de ter esgotado o veneno da glândula. Mas mesmo assim, há a possibilidade de não ter esgotado e você tomar um segundo revés e ser um quadro pior do que o quadro inicial. Então, seria bom essa dica de tirar a foto, tentar dar um zoom, tirar uma foto, ou se o animal estiver morto, catar e levar para o serviço de saúde, ou tirar uma foto do animal morto mesmo para tentar a identificação, né? Muito bem. E eu espero, a gente sempre diz, né, 40 minutos, vai demorar, passa muito rápido, gente, porque a conversa, ela vai ficando cada vez mais interessante, vai ficando muito boa, e nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria aproveitar esse momento já para agradecer a tua presença aqui, eu José, que agradeço o convite, vindo, de coração. Por ter dividido a tua experiência, né, conosco aqui, os teus conhecimentos. Com certeza o pessoal em casa aprendeu muito com relação a isso e vão saber se prevenir melhor, vão saber como buscar auxílio, graças ao que a gente trouxe aqui de orientação para eles hoje.
E eu vou deixar uma última dica para vocês. Não esqueçam de acessar o nosso site, uninter.com, achar lá a barrinha de pós-graduação. Nós temos uma imensa quantidade de cursos de pós-graduação, são quase 500 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Procurando pela área de saúde, você vai conseguir encontrar, então, os nossos cursos e pode, então, indicar para um amigo ou até mesmo achar um curso que seja do seu interesse. Nós temos várias áreas diversas, entre elas, inclusive, o de controle de vetores e pragas urbanas. Nós temos uma pós nessa área e temos uma pós-graduação em medicina tropical. Justamente para você entender, tem lá também a disciplina falando de animais peçonhentos, do controle desses animais. Então, é muito interessante, se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá no nosso site. No mais, muito obrigada pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.